Então, meninas, hoje a gente vai falar sobre fundos de investimento, né? Praticamente é o maior peso da prova da Anbima, é o que mais ela vai exigir de vocês, tá? Nós vamos pegar aqui duas, três aulas só dessa turminha. Não é difícil, tá? Mas tem muito conceito, tá? Então, tem algumas coisas que eu vou chamar a atenção para vocês desse bloco. Então, quando a gente fala de fundo de investimento, né, o que a gente precisa entender sobre fundo de investimento? Né? A primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho dois tipos de fundo de investimento, tá? Eu tenho um fundo de investimento que ele foi criado para comprar ativos financeiros, tá? Ou seja, ele pega o dinheiro do investidor que está no patrimônio líquido e vai comprar esses ativos, tá? E eu tenho um tipo de fundo de investimento que ele foi criado para comprar cotas, tá? Ele vai pegar o dinheiro do investidor que está nesse ativo, nesse patrimônio, e vai comprar cotas de outros fundos, né? Qual é a diferença entre comprar ativos e comprar cotas? Significa que esse fundo de investimento que nós temos aqui, ele vai investir em outro fundo de investimento, enquanto que esse aqui, ele vai comprar ativos como CDB, LCI, LCA, todos aqueles que a gente estudou, debêntures, nota promissória, ações, BDRs, então essa é a principal diferença. O fundo de investimento em cotas investe em outros fundos e o fundo de investimento normal compra ativos, então vai investir em ativos financeiros, tá? Essa é a principal diferença, tá? Quando a gente fala de fundo de investimento, nós vamos estudar tudo isso aqui na prova, tá? Eles vão ser divididos em duas grandes classes, fundos de renda fixa, tá? Que a gente vai ter lá os fundos de renda fixa, o referenciado, multimercado, cambial, dívida externa, curto prazo, simples e crédito privado, tudo isso é renda fixa. Quando eu falo de renda fixa, já vem na cabeça de vocês, imposto de renda, 22,5% a 15%, tá? Se eu falo aqui de renda variável, que é fundo de ações, fundo de empresa emergente, mercado de acesso e índice, o imposto de renda é sempre 15%. Já começa aqui a diferença tributária. Lembrando que esse cara aqui tem IOF, se resgata antes de 30, e esse aqui, renda variável, não tem IOF, tá? Renda variável, a alíquota do IOF é zero, tá? Não é que não tem, é que a alíquota é zero, tá? Por isso que não é cobrado. Então, a gente vai conhecer essa turminha, lembrando que quem vai fiscalizar tudo é a CVM, tá? CVM, que é o órgão que Eu vai... Alô? estou com uma dúvida. Em Ah, Previdência, ele tem IOF? tem. Se for renda fixa, Tem. tem. Acredita que me repreenderam lá no trabalho, porque eu tinha certeza que tinha o IOF e o pessoal Tem, falou que não tinha. tem. Só que tem um detalhe. O que vai acontecer na Previdência? Por que o investidor ele não sente o IOF? Ele não sente IOF porque quando ele vai pedir o resgate da Previdência, às vezes demora 60 dias para cair esse troço na conta do cliente, mas se ele conseguir resgatar antes de 30 dias, tem previdência. Se for de renda fixa, vai ter normal, vai ter IOF, tá? Se for de renda variável, 15%, tá? Tem Duas normal. pessoas me ensinaram por isso. Tu acredita? Eu tinha certeza absoluta aí do pessoal, porque é CEA, né? Aí eu Uhum. fiquei, será? Quem Por foi que isso eu tô falou te isso? perguntando. Foi a gerente geral e o especialista de investimentos. Porque Vou eu fui já... falar para um colega meu, vai- bem assim, Ah, chegou um cliente, ele queria fazer o resgate da previdência dele, e aí ele perguntou se tinha algum desconto. Aí veio logo na minha cabeça, quando eu fui passar para o colega, se tinha IOF, né? Eu perguntei, vai ter desconto do IOF dele? Aí o pessoal me repreendeu. lógico que tem. Tem E todo muito obrigada. investimento. IOF, o imposto já diz. É imposto Aham. sobre operações financeiras. Tudo que é operação financeira tem IOF. Existia antigamente IOF quando você sacava, quando você depositava dinheiro na conta corrente. Existia IOF sobre cheque, existia IOF sobre várias operações. Aí, com o tempo, eles foram isentados. Ele está lá, só que a alíquota é zero. Em qualquer momento, o governo pode voltar a tributar de novo, entendeu? Assim como existe Entendi. IOF no cartão de crédito, tá? Só que é assim, por que não pega a previdência? Porque normalmente o cara, quando vai investir, vai sacar a previdência, ele não saca a previdência com 30 dias. É muito difícil o cara sacar com previdência com 30 dias. Né? Normalmente,
a Previdência tem uma carência, o fundo de investimento, aí tem que ler o regulamento, né? Às vezes tem uma carência de 30 dias, o cara pede um saque, demora 30 dias para cair, pede saque, demora 40 dias. E às vezes o cara ele pode ter, já ter um ano de Previdência, 6 meses de Previdência, aí não tem, realmente não tem, né? Só vai ter Previdência se o cara for muito novo, tá? Mas obedece os critérios normais. E assim, Stephanie, nem te preocupa, porque o que eu conheço de bancário que não sabe de nada e é metido a saber, porque fez uma certificação, assim, eu conheço muitos, tá? Conheço um monte, tá? Não, era só essa minha dúvida, E porque eles falaram com tanta, sabe, com tanto deboche que eu fiquei olhando assim, gente, que erro foi esse gigantesco que eu fiz agora, essa gafe tão gigante, Deixa eu entendeu? ver, deixa eu só te mostrar a norma aqui. Vai falando, Ju. e teve o meu comercial que ele fez recentemente a prova do CFP que tu vai fazer, né? Essa que Uhum. tu vai fazer? Não, Ele foi agora. é Serial 7. O que tu vai fazer? É Serial 7. Tu vai fazer. Ah, o que tu vai fazer é internacional, né? É. Tá, ele foi fazer essa que é em Brasília, né? A prova. E ele falou que estava muito difícil. Ele estudou muito, sabe? Ele se dedicou mesmo para fazer essa prova, comprou material e tudo. Ele já tinha passado recentemente no CEA e engatou nessa, nessa certificação, né, para estudar. E ele falou que esse nível de prova, até as pessoas que fizeram, questionaram porque tinha questão que não estava no cronograma, e até algumas questões que não costumavam vir no banco de provas, e o nível foi um nível bem elevado. Gente que já tinha feito a prova e sentiu bastante dessa vez que foi fazer. Mas o problema é que o pessoal está preocupado, né, em Uhum. estudar só as questões. O pessoal não quer estudar o conteúdo. Eu conheço muito bancário que ele quer decorar questões. Ele vai lá para o de Abreu, vai lá para o Top Invest, aí quer decorar todas as questões Uhum. sem entender o conteúdo. Não vai passar, porque as questões estão mudando. O pessoal não vai botar a mesma questão. Por exemplo, eu fiz a renovação da minha CEA. Agora, acho que Uhum. foi janeiro do ano passado, né? 2000, eu vou ter que renovar de novo. Cara, Tu a sentiu um pouco o é nível ou a totalmente mesma coisa? diferente as questões. Eles não vão ficar fazendo as mesmas questões, entendeu? Para quê? Porque o cara tem que ser obrigado a estudar, né? Mas Fora que infelizmente, é muita né? interpretação também. Não, mas não é O pessoal nem esquece isso. disso. Mesmo com a interpretação, Stephanie, se torna fácil. Tu tem que saber o conteúdo mesmo. Então, por exemplo, o pessoal quer fazer curso também, quando eu digo que o meu curso é 30 dias, o cara não quer fazer, porque ele quer algo assim, papou. Ele quer 3, 4 dias, já vai fazer a prova Instantâneo, segunda-feira né? fazer. Aí eu digo, eu não dou não, assim não, tá? Assim eu não faço não, porque não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. Deixa eu ver aqui sobre a pergunta da Stephanie, sobre previdência, rentabilidade, incidência de imposto. IOF. Ó, não dá para ignorar IOF em fundo, aplicação financeira, né? Tributação, IOF de imposto. Então, esse é o maior erro do bancário. Eu conheço um monte de bancário que faz isso, entendeu?
A CFP, para mim, ela não presta. Eu não posso tirar a CFP porque eu não posso ser planejador financeiro, entendeu? Aí é uma atividade totalmente fora dos parâmetros que eu tô, entendeu? Aí não vale a pena. Para mim, não. Essa é só dinheiro jogado fora e eu não posso exercer a profissão como um planejador financeiro, que eu sou assessor de investimentos, né? Que agora vai mudar, vai ser assessor financeiro e de investimentos agora. Vai mudar vai ter uma nova nomenclatura na CVM, né? Tá? Mas é Tu isso ainda tá, mesmo. tu tá respondendo a pergunta da Stephanie ainda, é? Estou procurando aqui só o DGBL, até agora eu não encontrei nada. Qual a diferença? É, mas basicamente é isso mesmo, Steph. Não tem por causa do prazo, que é muito longo, mas não encontrei nada aqui relativo, não. Bom, vamos nós aí, vamos seguir. Então, basicamente é isso. Então, olha só, um fundo de investimento que compra ativos, ele pode comprar isso aqui, ó, CDB, CRI, CRA, título público federal, ações, tudo aquilo que a gente encontrou, e um fundo de investimento em cotas e investe em outro fundo, tá? Mas aí tem uma coisinha que eu quero chamar a atenção para vocês. Aqui, ó, isso aqui é importante para vocês para a prova, vocês que estão me ouvindo aí. O fundo de investimento, ele pode ser do tipo aberto. O que é um fundo de investimento do tipo aberto? É um fundo de investimento que permite o investidor entrar e resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Então, esse fundo aberto, ele pode ter, por exemplo, compensação em D mais 0, D mais 1, tá? Ele pode ter compensação em D mais 30, tá? Ele pode ter compensação em D mais 15. A qualquer momento, o investidor ele pode pedir o seu dinheiro para vir embora. Só que pode demorar um tempo em relação à cota. A gente vai ver que existe fundo de investimento que o cara não vai poder sair, tá? Então, olha só, o fundo aberto, a principal característica dele, tá? É justamente isso, tá? O investidor ele pode entrar e pode sair a qualquer momento. Ele não precisa pedir autorização para sair do fundo, tá? Tranquilo? Uhum. Beleza. E ele pode ter N de vencimento, pode até ter vencimento de mais um ano. O cara pode pedir o resgate, mas vai ter que esperar o prazo para sair, tá? Mas eu tenho um outro fundo que ele é chamado, tá? Fundos fechados. Qual é a característica de um fundo fechado? Tá? Primeira coisa que eu quero que vocês anotem para a prova, porque a prova da Ambima vai pegar muito no fundo fechado. Primeira característica: todo fundo fechado é negociado em bolsa de valores. Todo fundo fechado é negociado em bolsa de valores. Vocês lá no banco, vocês não mexem com fundo fechado. Quem mexe com fundo fechado é corretora. Vocês lá no banco vão mexer com fundo aberto. Então, o fundo de ações de vocês é fundo aberto, o fundo de multimercado é aberto, renda fixa é aberto, renda variável é aberto, dívida externa é aberto, crédito privado é aberto, porque o investidor pode sair a qualquer momento. Já nesses fundos fechados, tem uma situação. Qual? A primeira é que ele é negociado em bolsa de valores. Então, você vai ver esse fundo na B3. Só lá na B3 que você vai ver esse fundo. Segunda coisa importante que cai em prova sobre fundo fechado. Quando eu faço o lançamento da primeira cota, o lançamento da primeira vez, a abertura desse fundo, ele vai ter um IPO, que a gente chama de oferta pública, né? Oferta pública da Ambima, né? Ou seja, se eu for lançar pela primeira vez a cota de um fundo de investimento do tipo fechado, ele vai ter que ter um IPO, vai ter que ter vai ser um processo igual como se faz para o lançamento de uma ação. Que tipo de fundo fechado a gente negocia na bolsa que faz o IPO, né? A gente vai ter esse aqui, fundo de investimento imobiliário. Qualquer investidor pode investir em fundo de investimento imobiliário, tá? A gente vai estudar sobre ele, tá? A gente tem o fundo de investimento, tá? Ou melhor, fundo mútuo de empresas emergentes, que é o FIE. A gente vai estudar esse cara também. E tem o FIP, tá? Fundo de Investimento e Participações. Detalhe,
coisa que eu já quero saber, já quero que vocês saibam porque cai em prova, tá? Olha lá. Esse FIEE, Fundo Mútuo de Empresas Emergentes, ele só é para um tipo de investidor. A gente chama de investidor profissional. Lembra dele? Investidor profissional? Investidor profissional é aquele que tem que ter acima de 10 milhões aplicado no mercado financeiro. E o FIP, Paulo? O FIP é o Fundo de Investimento em Participações. Nele pode investir investidor qualificado, tá? O qualificado e também o profissional, tá? Qual é a diferença do qualificado para o profissional? O investidor profissional tem que ter 10 milhões aplicado no mercado financeiro e o investidor, né, qualificado tem que ter a partir de 1 milhão, tá? Então, você tem dois fundos de investimento aqui que pessoas normais não vão entrar, investidores pequenos não vão entrar. O investidor pequeno pode entrar onde? No fundo de investimento imobiliário. Qualquer investidor pode entrar nele, tá? Então, essas são as principais características. Sempre vai ser negociado em bolsa as cotas do fundo, vai ter que ter a IPO, vai ter que ter uma oferta pública, tá? E quando a gente fala, né, desse fundo de investimento, né, a gente vai ter uma terceira observação. Qual? Tá? Ele tem prazo de carência. Prazo de carência. Carência. Por quê, Paulo? O investidor ele não pode sair a qualquer momento, tá? Ou seja, o investidor comprou uma cota de um fundo de investimento imobiliário em um IPO, ele pode demorar 1 ano para vender, 6 meses para vender, ele não pode sair a qualquer momento. Só depois disso que ele pode dar a ordem, depois que for a leilão. Existem fundos imobiliários que, a partir do momento que é negociado na bolsa pela primeira vez depois do IPO, o investidor pode sair, tá? Existem fundos imobiliários que eles são fundos utilizados para investimentos. Então, de que forma? O cara vai construir um shopping e ele precisa, por exemplo, de dinheiro para construir o shopping. Então, de vez em quando, esse fundo imobiliário ele vai estar pedindo dinheiro dos investidores, e os investidores vão estar jogando dinheiro de acordo com a cota que ele tem lá, né? E aí ele só sai quando o shopping for construído, tá? Existem alguns que são assim. A maioria dos fundos imobiliários, o investidor sai a qualquer hora, tá? Mas ele é considerado um fundo fechado, tá? Já o Fundo de Mútuo de Empresas Emergentes, que é o FME, e o FIP, que é o Fundo de Participações, aí não. O investidor só sai quando o fundo termina, tá? Normalmente, esses fundos de investimento eles são utilizados por empresas SAs para captar recursos, tá? Seja para expansão ou construção. Então, o investidor só consegue sair daí. E daí ele não trabalha com investidor pequeno. O investidor pequeno pode utilizar o dinheiro a qualquer momento, tá? Então, primeira característica, sempre em bolsa, já não é o fechado, né? IPO, e tem prazo de carência, por isso que ele é fechado, tá? Ele vai ser fechado, tá? Sempre vai ter uma oferta pública para distribuir. Eu vou contratar lá um banco coordenador da oferta, um banco líder, vou contratar lá os distribuidores, são um market maker, né, que vão fazer a distribuição, e lá no final o investidor dá a sua ordem, né, no leilão, tá? Então, essa é a situação. Beleza. E aí eu vou ter uma outra característica, né? Existem, por exemplo, como eu falei para vocês, apenas investidores qualificados. Qual é a diferença do fundo fechado também em relação ao fundo aberto? Eu vou botar bem aqui, ó, FA, fundo aberto, e eu vou botar aqui fundo fechado, FF, tá? Qual é a diferença entre um e outro? Quando você fala aqui do FA, do fundo aberto, o fundo aberto ele vai entregar algumas documentações para o cotista. Qual é a documentação que o fundo aberto tem que entregar para o cotista? Isso aí vocês vão ter que saber para a prova. A primeira documentação chama-se termo de adesão. Tá? É a primeira documentação que o fundo aberto entrega para o cotista, termo de adesão. O que essa documentação traz de importante para o cotista? Ela vai trazer, né? O cotista vai dar a ciência dos riscos envolvidos que ele vai pôr nesse investimento. Tá? Então, a primeira documentação é termo de adesão, aonde o cara vai dar ciência sobre os riscos envolvidos, tá? Esse termo de adesão também pode ter um outro nome, ele pode ser chamado de formulários de informações complementares. Ele pode ser chamado de formulários de informações complementares, tá?
A segunda documentação que um fundo aberto tem que distribuir para os cotistas chama-se regulamento. No regulamento, a gente vai ver como é que funciona o fundo, a gente vai ver carência, prazo, essas coisas tudinho. Então, a gente vai estudar isso aí. Então, a segunda documentação é regulamento. A terceira é prospecto. A terceira é prospecto. E a quarta é lâminas, as lâminas de rentabilidade, tá? Então, esses são os documentos que um fundo aberto tem que entregar para os seus clientes. É o fundo referenciado DI, o fundo de renda fixa, multimercado, curto prazo, fundo de ações, fundo de dívida externa, fundo cambial, fundo de crédito privado, FDIC, tá? Essa turma todinha que vai entregar. Quando eu falo aqui do fundo de investimento fechado, ele só tem um documento, prospecto. Prospecto, tá? Ele só tem esse documento, tá? Que é o prospecto que é emitido na hora do IPO. Então, essa é a principal diferença entre eles, a documentação. No prospecto, ele vai dizer para que serve esse fundo, para que esse fundo está captando, aonde ele vai investir esse dinheiro, se vai ser em tijolo, ou seja, construindo algum empreendimento, ou ele vai emprestar. Aí ele investe em papéis, CRI e CRA, que são securitizados. Então, a gente vai ter esse negócio. Só que isso é um entendimento mais profundo para uma outra certificação, tá? Então, essa é a diferença, certo? Aí, olha só o que acontece. Quando vocês vão ter clientes que vão fazer essa pergunta para vocês lá no banco. Qual? Ah, eu investi no fundo imobiliário, cadê a lâmina dele? Não tem. O cara só vai conseguir ver quanto aquele fundo está rendendo se ele entrar no home broking e ver o gráfico dos candles lá do fundo de investimento, entendeu? Ele vai ter que ver os candles, evoluções. Isso no fundo fechado, né? Ele não vai ter o papel, nada que a gente vai dar para ele, né? Não vai ter lâmina, não. Ele vai ter que entrar lá no home broking e ver lá quanto é que é. Alguns bancos, para facilitar, fazem a lâmina, mas não é todos, não. A maioria, o cara tem que entrar no home broking e ver lá quanto é que está variando a cota do fundo. Tá? É porque eu não sei se no teu dia a dia, né? Como na Finance, que cliente gosta de papel, gosta de ver as coisas. É assim também? Não. Não? Meu é tudo digital. Eu não imprimo, eu nem uso a impressora. Banco, eu nem uso. No dia a dia, assim, tem essa... É porque no banco, o cara que vai no banco, ele é arcaico. Entendeu? Ele é arcaico. É verdade, isso que eu ia falar. Entendeu? O cara que investe em corretora já é um outro nível, entendeu? Pode ver que os cara que investem em corretora eles já são mais assim da nossa faixa etária, já são mais jovens, entre 18 a 30 e poucos anos, né? Tu vai encontrar alguém acima disso, 40, 60, eu tenho cliente de 60 anos, 70 anos, entendeu? Mas é um outro nível, é um cara que já a vida toda já investiu, já entende do risco, entendeu? O cara, quando vai para a corretora, o que acontece? O que eu faço lá na Finance? Eu faço logo uma entrevistinha para ver como é que é o cara, né? Aí, se o cara disser, eu quero investir em ações, nunca investi, só trabalho em banco, eu já boto logo o medo dele, aí ele já volta para o banco de novo. Por quê? Não vai adiantar eu trazer... Porque, é sério, não vai adiantar eu trazer esse cara do banco para cá, que na primeira volatilidade que ele pegar na ação, ele vai brigar comigo, tu entendeu? Então, não vale a pena ter esse cara. Qual é o cliente que vale a pena para mim de banco ter? É aquele cliente que gosta de fundo de investimento ou que gosta de previdência. Mas o cliente que quer investir em ações, a não ser que ele esteja muito disposto a entender como é que funciona o processo, aí eu explico e aí a gente abre a carteira dele. Mas aquele cara que não quer aprender, que não quer nada, que tem preguiça, que não sei o quê, que não quer o quê, eu nem quero esse cara. Porque os caras que eu trouxe que eram assim, eu só tive dor de cabeça, entendeu? Na época da pandemia, os caras foram querer vender as ações, eu disse para não venda, não venda, não venda, que se tu vender, tu vai assumir prejuízo. Aí os caras vendem, eu estou perdendo 40%. Eu digo, e aí? É assim mesmo o mundo das ações. Uma hora o negócio varia menos 40%, menos 70% e depois volta. Resgataram as ações, venderam as ações e tiraram o dinheiro, né? Aí sabe o que aconteceu? 6 meses depois, recuperou os 40% perdido e ainda deu mais 70% de lucro em cima. E quem saiu perdeu o dinheiro, entendeu? Se lascou, né?
Investir em ações é o mesmo que você comprar uma casa. Você compra um apartamento aí de 300 mil na planta. Minha pergunta, tu sabe se esse apartamento vai valer 1 milhão daqui para frente? Tu não sabe. A gente nunca sabe, né? O que que vai definir se ele vai valer 1 milhão? Uma série de coisas, benefícios da prefeitura, Sim, ali perto, negócio, iluminação, segurança pública, aquele negócio todo. A mesma coisa a ação. Compra sim, uma ação de R$ 20. Tu sabe se ela vai chegar a 100? Vai depender de uma série de situações, empresa, balanço, política, mercado, crises, pandemias, guerras, etc. Você compra, você investe. Por sim. isso que o investidor de ação tem que estar todo o tempo colocando dinheiro para reduzir o máximo o preço médio dele. E aí o que que acontece? A empresa cresceu, deu lucro, então ela paga você. E aí, se você achar interessante continuar nela, continua, senão vende a ação por um preço mais caro do que tu comprou e depois, quando cai, tu compra de novo. Então, é isso que os caras não entendem. Eles não têm essa paciência, eles não conseguem entender o negócio, entendeu? Por isso que aí eu não gosto muito de investidor bancário. Eu estou com um que enche o saco o dia todo por causa de Vale e CSNA, Siderúrgica Nacional, né? Caiu mais de 70%. E uma empresa de tecnologia, que até eu estou com ações dela, que caiu 50% o preço da ação, que é a NVIDIA, né? Que produz as placas gráficas que a gente usa para fazer mineração e jogar, né? Aí o que que ele me perguntou, Paulo, e aí, quando é que volta? Mano, não sei. Por quê? É simples. A China está fechada, ela distribui tudo para o mundo todo. Se ela não produz chip, como é que essa empresa vai vender placa? Não tem como saber. Uhum. Aí a outra, a Vale está com os minérios parados lá nos navios para a China. Tem 600 mil navios que não entram, não atracam na China. E aí, como é que a gente sabe? A gente não sabe. Só quando tudo normalizar, a gente vai descobrir se vai voltar a normal ou não. Então é muito assim. Então esses caras foi não querem não. Entendeu? Agora sim, tem uma linha muito boa assim de renda fixa, mas se o cara tiver, por exemplo, o cara tiver disposto a ganhar dinheiro também na renda fixa, mesmo sendo perfil moderado e conservador, ele consegue ganhar até mais do que no banco. Por exemplo, eu tenho o CDB agora para cliente novo, 3 meses de aplicação está rendendo 2% ao mês. Você pode ficar 3 meses nele, Olha, entendeu? Mas, assim, existem vários produtos também. Então, eu tenho, assim, um leque muito grande, entendeu? Então, assim, o aham. investidor de banco, aquele cara do papel, aquele cara que não gosta de internet, que não vê aplicativo, não vê, esse cara não vem para a corretora. Aí, esse que o banco adora, porque o banco joga para ele a pior taxa e depois empresta o Aham. dinheiro dele numa taxa mais alta. Esse cara é bom para o banco, entendeu? É bom para o Entendeu? E aí, olha só, vamos lá, a gente vai ter aqui uma definição legal do que seria fundo de investimento, tá? Fundo de investimento é uma comunhão de recursos construídos sob a forma de condomínio e destinado à aplicação de ativos financeiros. O que significa isso? O fundo de investimento, gente, ele é como se fosse essa bolinha aqui. E essa bolinha vão ter vários investidores que vão colocar dinheiro aqui dentro. Vários, vários, vários. Tem uns que vão colocar R$ 1, tem uns que vão colocar 1.000, tem outros que vão colocar 10 milhões, tem uns que vão colocar 100 milhões. Vários investidores, tá? E dentro desse fundo de investimento vai ter um administrador que vai organizar essa entrada, essa saída de dinheiro, e esse administrador ele vai cobrar uma taxa para esse condomínio que é chamada de taxa de administração, que é a única remuneração que ele tem. Então, para ele servir todos esses trabalhos, ele vai cobrar essa taxa. E vai ter um outro carinha lá, que é o gestor, que vai pegar todo esse dinheiro que vai ser colocado dentro do fundo de investimento e vai começar a comprar e vender ativos no mercado para dar rentabilidade. Lembra, você só vai ter rentabilidade no mercado financeiro se você compra algo, né, que renda juros, ou você compra algo por um preço e vende por um preço mais caro, tá? Então é assim que você ganha dinheiro. Se você comprar algo e não consegue vender, você também não vai conseguir ganhar dinheiro no mercado financeiro. Essa é a ideia, tá? Então, ele vai ser constituído dessa situação, desse entendimento. Então, o fundo de investimento, ele é um investimento coletivo. Ele tem um poder de barganha maior porque concentra vários investidores em um único lugar, tá? E quando a gente fala dele, todo fundo de investimento ele precisa ter um registro na CVM, tá? A CVM é o órgão que vai fiscalizar toda essa situação, né? Ele vai ter que ser constituído em cartório e vai ser obrigado junto à denominação do fundo constar
fundo de investimento. Então, quando aparecer lá o nome da empresa, vai aparecer Fundo de Investimento XYZ, curto prazo, referenciado DI. É assim que vai ser registrada a empresa no cartório, tá? Ele sempre vai ser deliberado por um administrador. Esse administrador ele pode ser uma pessoa física, ou ele pode ser uma pessoa jurídica, ele pode ser uma outra pessoa jurídica que vai atuar nisso, tá? Normalmente é o quê? Pessoa jurídica, tá? É pessoa jurídica. E aqui já nasce a primeira pergunta de prova para vocês. Imagina só a situação. Você tem o banco X e o banco X é administrador do fundo de investimento Y, né? Então, você tem o banco X, você tem aqui banco X, tá? O banco X, e esse banco X, ele também é ADM de um fundo de investimento. Olha só o que acontece. Se o banco X falir, se o banco X quebrar, o fundo não quebra. Por quê? Há uma segregação de recursos. Os recursos do banco ficam na tesouraria do banco e os recursos do fundo ficam no fundo de investimento, porque é uma outra empresa. Então, são caixas diferentes, contabilidades diferentes, pessoas diferentes trabalhando. Então, o Eu banco... vi uma Oi, questão parecida com essa. tá? Deixa eu até mandar aqui para vocês no grupo. Tá. Eu tenho Bem até parecido. Eu tenho até um exemplo real de vida. Vocês conheciam um banco chamado Pan-Americano, que era aquele banco do Silvio Santos, que vendia aquele crédito, Isso. Los Angeles, negócio de um. O Banco Pan-Americano, ele Aham. era administrado acho que pelo cunhado do Silvio Santos, né? E aí o que acontece? O Silvio Santos ele não é banqueiro, o banco quebrou, a Caixa Econômica foi lá e comprou e virou caixa. Mas olha só, quando quebrou o Banco Pan-Americano, quebrou o Banco Pan-Americano. Os fundos de investimento do Banco Pan-Americano continuaram lá, entendeu? Eles existem até hoje. Quebrou o banco. Por que quebrou o banco? Por uma má administração, mas isso não interfere na administração do fundo, que é uma outra situação, é outro nicho, né? O banco ele trabalha com o quê? O foco do banco é emprestar dinheiro. Se você empresta mal, você Eu vai não ter um, sabia que acontecia isso, sabia? Se você empresta mal no banco, você vai, como é que é o nome? Vai ter um índice de inadimplência alto e vai quebrar o banco. O banco ele ganha dinheiro emprestando dinheiro, fazendo negócio, né? Já o fundo de investimento ele ganha dinheiro como? Aplicando dinheiro. Então ele aplica dinheiro e cobra um percentual daquela aplicação, tá? Então eu não, por exemplo, a CVM ela proíbe, tá? Que o banco, que um fundo de investimento aplique 20% acima de 20% do seu patrimônio no mesmo banco. Por exemplo, o Banco Pan-Americano e o Fundo de Investimento Pan-Americano. O Fundo de Investimento Pan-Americano só pode aplicar até 20% em ativos do Banco Pan-Americano. Ele não pode aplicar mais do que isso. Por quê? Se o banco quebrar, o fundo de investimento só vai perder 20%. Ele ainda continua em pé. É proibido, tá? Isso é norma. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Vamos fechar aqui e vamos seguir, tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, da CVM, é obrigado a uma documentação. O que o administrador tem que mandar para a CVM? Isso aqui, de vez em quando, aparece em prova. É raro, mas aparece. O administrador ele tem que mandar o registro. O que é esse registro? É uma prova que esse cara tira, né? Normalmente é a CGA, tá? A CGA, ele pode se habilitar como administrador com a CGA, tá? Antigamente, eu não sei se ainda estava podendo. Se o cara tivesse a Ancord, também podia se habilitar. Então, se o cara tiver a CGA, que é a certificação gestor Ambima, né? Ele vai lá no site da CVM e vai se inscrever lá como administrador de fundo. Aí é o primeiro passo, ele tem que ter o registro na CVM. Segundo passo, ele tem que mandar, ele também só pode contratar para o fundo de investimento terceiros que tenham registro na CVM. O gestor tem que ter registro na CVM, o auditor tem que ter registro na CVM, né? O distribuidor, por exemplo, eu, Paulo, sou distribuidor de fundos de investimento. Eu distribuo fundos de investimento da Genial, eu distribuo fundo de investimento do Santander, eu tenho fundo de investimento do Bradesco na minha prateleira, eu tenho fundo de investimento do Itaú, eu tenho fundo de investimento da Western, que é um fundo internacional, da Soma, que é um fundo internacional, eu tenho lá da Esparta, eu tenho lá de... Rapaz, são tantos fundos que eu posso distribuir que até eu perco. Eu sei que a última vez que eu imprimi dava 56 páginas, A4 cheia de nome de fundo, tá? Então eu posso distribuir esses caras. Mas por que eu posso distribuir? Porque eu estou inscrito lá na CVM como
assessor de investimento e distribuidor de fundos. Então, eu posso distribuir, entendeu? Eu vendo a cota para o meu cliente e aí eu recebo um pedaço da taxa de administração como receita, né? Eles me pagam lá 20% da taxa de administração, 10% da taxa de administração. Então, se a taxa de administração é 0,5%, eu recebo 20% dela. Se é 1% ao ano, eu recebo 15% dela. Então, depende do administrador, depende da instituição. Umas pagam mais, outras pagam menos, outras são mais interessantes. Isso aí tem que ver várias contrapartidas. Normalmente, para não ter dor de cabeça, eu não olho quanto elas me pagam. Eu olho aquela que é mais adequada para o perfil do investidor. Então, por exemplo, se o cara é conservador, eu vou botar ele em conservador. Porque logo quando eu comecei, eu fazia o que todo agente autônomo fazia, eu olhava a taxa. E aí dava muita dor de cabeça, porque os clientes que vêm, eles não entendem volatilidade. Então, às vezes, você passava depois de 12 meses, mostrava para ele, olha, tu rendeu mais do que a poupança, mais do que o CDB, mais do que outros investimentos. Ele diz, mas eu passei o mês todinho perdendo, porque o cara, ele quer assim, ele quer que ganhar todo mês, entendeu? Ele não quer um mês variando negativo, entendeu? Por mais que lá no final do ano ele ganhe 20%, 15%, ele não quer saber que teve um mês negativo na conta dele. Então, o que eu faço? Que eu oriento todos os assessores da FAIS investe conforme o perfil. Então, se o cara é conservador, dá conservador. Se ele reclamar da taxa, a gente fala bem claro para ele, você pode até conseguir um investimento que remunere maior, mas você vai ter um risco maior. Um risco também de não conseguir isso. Então, a gente faz isso para não ter dor de cabeça. E depois de 2 anos, eu não tive mais dor de cabeça com o cliente porque a gente tomou essa postura. Entendeu? Eu gosto de jogar bem a verde para o cliente mesmo, que é para ele entender isso direitinho. Então, e é isso que vocês vão ter que fazer no banco também, tá? Porque senão, mano, vocês vão ter uma dor de cabeça que vocês não têm ideia. Os caras vão te perseguir no banco, eu tenho um aluno que o cara, assim, para bater meta, recomendou um fundo de investimento agressivo com um cliente que era conservador. Cara, quando o Sim, cliente começou a perder dinheiro, meu amigo, esse cara encheu o o cliente fez um inferno. barraco. Faz um inferno. Não façam isso. O banco tem a meta. Bote, o cara é conservador, bote no conservador. Porque se você botar no agressivo, você vai ter dor de cabeça. Entendeu? Quem está falando isso para vocês é um cara que já está 12 anos trabalhando nisso aí, já sabe como é que é a história, né? Aí, olha só. Documentação. Eu tenho que mandar para a CVM, o administrador, no caso, o regulamento, a declaração que ele é administrador, comprovante de registro em cartório, ou seja, que ele já abriu a empresa, fundo de investimento no cartório, nome do auditor. Quem é o auditor de uma instituição financeira ou de um fundo de investimento? Ele tem que ser um contador, tem que ter CRC, mas ele tem que ter, ao mesmo tempo que ele tem um CRC, ele tem que ter uma certificação da CVM como auditor independente. Então, é o único critério. Tem que ter inscrição CNPJ, que firmou a empresa, e as lâminas essenciais. Só que quando ele manda a lâmina aqui, uma pegadinha de vocês para a prova, o administrador está mandando a lâmina, né, com um gráfico de algo que ele nem abriu, nem vendeu a primeira cota. Então, essa lâmina ela é apenas uma projeção. Ela não quer dizer que ela vai acontecer. Ele faz uma mera projeção, levando em consideração o mercado, as taxas de juros, uma série de coisas, né? E aquilo pode ou não acontecer daquela forma. É uma projeção, tá? Não é uma certeza que vai acontecer, que depende de vários fatores, tá? E ele ainda tem que botar escrito lá que isso aqui é uma mera simulação, tá? Não serve como material para decisões de investimento. Ele tem que colocar embaixo da lâmina para o seu investidor pegar, para ele não ficar induzido a fazer besteira. Porque o investidor, para fazer besteira, gente, é fácil. Basta ele ser pessoa física. É rapidinho faz besteira. Entendeu? Basta ele dizer assim, não preciso do gerente, não preciso do assessor, eu faço sozinho, aí já está pronto para fazer merda. Entendeu? Comunicação com o cotista. Quem é responsável por se comunicar com o cotista? Mandar cartinha, mandar cartinha, falar com o cotista? É o administrador, tá? Só que o administrador, ele não tem contato direto com o cotista, ele vai ter um contato mais indireto, ele vai mandar e-mail, normalmente aqueles e-mails que como é que a gente fala? De link, né? Mala direta, né? Então o cara não consegue mandar, o cara responde, mas não chega em caixa de ninguém. Site da instituição financeira, jornais, site da CVM, correspondência. Isso é a forma dele se comunicar. A única pessoa, isso cai em prova, a única pessoa que tem contato direto com o cotista é o distribuidor.
É o distribuidor. Esse cara é o que tem contato direto com o cotista. Distribuidor. Distribuidor. Escreve aí que é melhor do que tu ler. Distribuidor. Vou botar só o D aqui. Distribuidor. Tá? Só esse cara é que vai ter contato direto com o cotista. Distribuidor. Eu sou distribuidor, vou estar vinculado a alguma corretora, Genial Investimento. Vocês vão ser distribuidores lá no banco. Vocês vão estar lá, vocês são funcionários do banco. Então, vocês são distribuidores a partir do momento que vocês têm a certificação ou CPA 10 ou CPA 20. Se tiver qualquer um, é distribuidor. Pronto. Entendeu? Qualquer uma é distribuidora, tá? Certo? Aí, olha só. Stephanie, encontrei a resposta para a sua pergunta, tá? Existe IOF para previdência privada? Existe. Só que a alíquota é zero. Por isso que a gente diz que é isento. Então, em qualquer momento, o governo ele pode cobrar, tá? Então, existe IOF, tá? Vamos lá. Muito obrigada. Existe, tá? Existe. Só que a alíquota é zero. A mesma coisa é renda variável. Se alguém perguntar para gente, existe IOF em ação? Existe, só que a alíquota é zero. Só que a renda variável é fácil. Existe uma lei lá que você procura, que ela diz lá, a renda variável vai ter alíquota de IOF zero. Tá? Existe, tá? Então, em qualquer momento, se o governo quiser traçar o dedo, pode traçar. Lembra, é imposto sobre operações financeiras. Pode rolar de tudo aí. Tá? Depende do tio Guedes lá, no dia que ele acordar de mau humor, ele pode sair tributando até a cueca dele. Tá? Então, olha lá, quando a gente fala de fundo de investimentos, olha lá, eu tenho a menor parte de um fundo de investimento, a cota. Olha só o que eu tenho aqui, ó, Juju e Dona Stephanie. Isso aqui, tudinho que vocês estão vendo de cinza, é o patrimônio líquido do fundo de investimento. É o PL, patrimônio líquido do fundo de investimento. É esse cinza todinho aqui, tá? Melhor, vou botar até em cor cinza. Deixa eu ver se eu tenho cinza. Não tem cinza aqui? Sacanagem. Então, deixa quieto. Então, olha só. O PL, patrimônio líquido do fundo de investimento, é esse negócio cinza. O que compõe o patrimônio líquido de um fundo de investimento? Aí eu preciso saber, porque cai em prova. O patrimônio líquido do fundo de investimento, ele é receita de juros. Que receita de juros é essa? De repente o cara aplicou em renda fixa, está recebendo juros. Receita de juros, tá? O que é o patrimônio líquido? Ativos financeiros, tá? O que é um ativo financeiro? Uma debênture, uma ação, um CRI, um CRA, um título público federal, tá? E etc. Uma ação. O que pode ser o patrimônio líquido do fundo de investimento também? Cotas de outros fundos, porque tem fundo de investimento que pode aplicar em outros fundos de investimento. Então, lá, receitas de juros, ativos financeiros, cotas de outros fundos e dinheiro em caixa. O que é o dinheiro em caixa? É o dinheiro parado, esperando o momento para ser aplicado, ou dinheiro parado em caixa porque foi resgatado para pagar um cotista. Tá? Então, dinheiro em caixa. Tudo isso menos as despesas do fundo. Tá? O fundo de investimento tem despesas. Né? Quais são as principais despesas que um fundo de investimento tem? Coloquem aí. A despesa de um fundo de investimento. Impostos. Lembra que o fundo de investimento é uma pessoa jurídica, então tem que recolher impostos. Taxas. Tá? Taxas. Que taxas são essas? Taxa de administração. Taxa de custódia que é cobrada pela B3. Taxa de carregamento e outras. Tá? Então, assim... Paulo, Oi. pode explicar novamente a taxa de carregamento? Carregamento ela é uma taxa cobrada pelos fundos de previdência e ela incide sobre cada aplicação que o investidor de previdência faz. Então, cada vez que ele aplica, é cobrada uma taxa. Beleza. Só que hoje ela é zero, ela não existe mais. Eu lembro da taxa de carregamento
quando era vendido como se fosse, a gente está zerando a sua taxa de carregamento, sendo que já estava zerada, né? Na E o realidade, cliente acreditava. na realidade, quem fez isso foi Tu Santander. entende? Mas tu entende o argumento da venda? Já Tirou a estava taxa ali. tirou a taxa de carregamento e botou na administração. Grande diferença. É, Tá? Então, assim, quando a gente fala do patrimônio líquido do fundo de investimento, repetindo, ele é dinheiro em caixa, que é dinheiro parado, ativos financeiros, cotas de outros fundos, né? Receita de juros e despesas. E as despesas normalmente são taxas e impostos. Uma pegadinha de prova. Quem é que é responsável por recolher taxas e impostos de um fundo de investimento? O administrador. O administrador. Cuidado, meninas, que a prova da Ambima está com mania de chamar o administrador de fundo de investimento agora como administrador fiduciário. Mesma coisa, tá? Administrador de fundo de investimento como administrador fiduciário. Mesma coisa, tá? Tranquilo. E aí, o que que seria esse pedacinho aqui da pizza, né? Esse pedacinho amarelo aqui, ó, né? Isso aqui é a cota. É a cota. A cota é a menor parte de um fundo de investimento. Então, olha só o que que acontece. Quando você pega o seu dinheirinho e coloca num fundo de investimento, você não vai estar comprando a ação, o título público, não vai estar comprando com R$ 1.000 lá, R$ 100, esses investimentos, né? Você vai estar comprando a cota. Então, tem um cara lá que é o gestor, que ele vai pegar esse dinheiro e vai comprar, e ele vai te passar cotas. Então, essa é uma situação, tá? Então, o investidor de um fundo de investimento, ele chama ele de cotista, porque ele compra cotas, ele não compra ativos financeiros diretamente. Mas olha só uma pegadinha de prova. E a prova pode perguntar assim, a quem pertence, né, os ativos de um fundo de investimento? Aí vocês vão responder, todos os ativos do fundo de investimento pertencem ao próprio fundo. E se o fundo é mantido pelos cotistas, pertence aos próprios cotistas, entendeu? Então, olha só, pegadinha de prova que eu já vi com duas respostas. A quem pertence os ativos de um fundo de investimento? Eu já vi resposta dizendo que é ao fundo de investimento, está correto, porque é o fundo que detém as cotas, e também já vi resposta de prova que está correto, pertence aos cotistas, porque são eles que injetam dinheiro para comprar os ativos, tá? Então, essa aí são duas observações, tá? Olha só, o valor da cota, como é que eu apuro o valor da cota de um fundo de investimento? Olha só o que eu vou fazer, eu vou dividir o patrimônio líquido do fundo pelo número de cotas. Ah, Paulo, na minha prova perguntou, quanto é que é o valor da cota de um fundo de investimento? O valor da cota é você pegar o PL, patrimônio líquido do fundo, e dividir pelo número de cotas que o fundo emitiu. Ó, só que tem um detalhe. Os ativos que compõem o fundo de investimento aqui, né, o PL, eles têm que obedecer um negócio chamado MAN. Vocês lembram disso? Tive lá no segundo módulo. Chamado o quê? MAN, né? Marcação a mercado. O que é a marcação a mercado, Paula Mann? A marcação a mercado, ela diz o seguinte, que os ativos de um fundo de investimento, eles têm que ser precificados diariamente. Então, diariamente, os ativos de um fundo de investimento vão estar acompanhando, né, a variação do patrimônio do fundo, né? Mas vocês têm que tomar cuidado com uma situação. Qual? Quando não se tem como ter a MAN, ou seja, tem ativos financeiros que eles não podem ser, eles não são precificados diariamente, né? Aí o que que acontece? O administrador do fundo, ele pode fazer uma suposição desse ativo. Ele faz lá um cálculo, tá? Ao qual ele supõe quando aquele ativo está valendo hoje. Só que essa metodologia do cálculo dele tem que ser aprovada pela CVM, tá? Mas na prova de vocês, esse detalhe não cai. Eu já vi cair na prova de vocês, na prova não, como é que a gente fala? Na renovação do CPA 20, eu já vi cair esse detalhe. Mas na prova de vocês, é a MAN, é o ativo precificado diariamente, tá? De acordo com o mercado. Ou seja, como é que ele sabe quanto que a MAN, quanto que o ativo está valendo? Primeiro, ele vai ter que esperar o mercado fechar. Que horas fecha o mercado? Às 18 horas.
O mercado que ele fala é o mercado de bolsa. Então, às 18 horas fecha tudo. Fecha o mercado de renda fixa, fecha o mercado de bolsa, fecha tudo. E aí você sabe quanto é que esse ativo, que esse fundo de investimento vai estar precificando. Tranquilo? Detalhe? Tranquilo. Então, beleza. A gente vai bem devagarzinho aqui, porque tem muita coisa, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente continua. A gente vai falar desse cara aqui, os cotistas, tá? Anota aí, slide 17, a gente vai falar sobre perdas de um fundo de investimento, tá? Gente, tudo que eu falar em fundo de investimento, anota e decora. Cai tudo. Cai tudo. É 40% da prova de vocês, só isso. Beleza? É só isso. Não tem mais jeito. Tem mais o quê? A musiquinha. Ai, ai. Sei que musiquinha é essa não, mas tudo bem. Até amanhã. Até amanhã, galera. Falou, valeu. Até amanhã. Tchau. Tchau.